Olá, galera, estamos aí nessa quarentena, então vamos estudar história um pouco aí. Bom, estamos aqui no nosso canal aqui estudando história e hoje eu, professor Ricardo de Oliveira Vieira, irei falar sobre a independência dos Estados Unidos. Bom, para começar, a independência dos Estados Unidos é bem diferente do resto da independência dos países da América Latina. Primeiro, que nos Estados Unidos não havia o monopólio colonial, né, como havia nos outros continentes, né, da América Latina, os demais continentes que eram a América Latina. Lá havia o monopólio colonial. A Inglaterra não estabeleceu o monopólio colonial nos Estados Unidos, nas 13 colônias, né, que pertenciam à Inglaterra. Vamos entender o segundo momento, para entender a diferença, né, dos Estados Unidos para os demais países, que são os países da América, que são países da América Latina. O segundo momento é que o norte e sul dos Estados Unidos eram totalmente diferentes. O sul era formado por grandes fazendeiros, grandes proprietários de terra. O norte era por pequenos colonos, pequenos proprietários de terra. Para você entender como é que era a colônia lá nos Estados Unidos, você precisa entender que quem foi para o sul dos Estados Unidos foram famílias nobres, né, inglesas, famílias que tinham lá posses, tá, donas de grandes terras, que ganharam, né, o direito de ficar em terras no sul. No norte foram pequenos colonos, pessoas que estavam endividadas, foram lá, né, buscar a oportunidade de construir a sua vida no norte dos Estados Unidos. Por que no norte foi pequenos colonos? O norte dos Estados Unidos, fisicamente, regionalmente, tá? Indo à questão do clima, o inverno é totalmente diferente do sul. O inverno no norte dos Estados Unidos é mais acentuado, é bem mais frio. E o que acontece? Um inverno mais rigoroso no norte, a ponto de fazer 10, 15 graus abaixo de zero, as terras, as imensas terras, né, no inverno elas ficavam inutilizadas por causa das neves, né, do gelo ali. E no sul não, no sul a grande propriedade, tá, aquelas terras imensas não eram afetadas com o rigor do inverno como era no norte. Isso possibilitou que no sul predominasse mesmo a grande propriedade, as grandes fazendas, os grandes fazendeiros, latifundiários, donos de terra, e depois passaram a ser donos de escravos, né, escravos vindo da África, né, através do tráfico de escravos, fez com que o sul fosse diferente do norte. E o norte, então, desenvolveu a pequena agricultura. No decorrer dos anos dessa colonização, o norte foi se desenvolvendo, ou seja, o que acontece? No inverno, como o inverno era rigoroso, o norte fazia roupas quentes, com peles de ovelha, de urso, e também vendia o sul. O sul, apesar do inverno não ser tão rigoroso igual o norte, mas era frio no inverno. Então o sul dos Estados Unidos comprava do norte. E é aí que tem a questão de não existir um monopólio colonial. Tá? Havia liberdade entre os colonos fazer comércio. A Inglaterra não tinha a questão, né, da monopolização. Isso existia no resto dos continentes da América Latina, com a colonização espanhola e a portuguesa no Brasil. Mas a Inglaterra, em relação aos Estados Unidos, não havia um monopólio colonial. Então, ali os colonos tinham liberdade de fazer comércio. Além deles fazerem comércio, entre eles, norte e sul, eles também vendiam, né, para a França e Holanda, tá? Faziam comércio com França e Holanda. O norte desenvolveu até uma indústria naval, tá? Que levava essas mercadorias. Havia também que os Estados Unidos, os colonos americanos, importavam, tá, açúcar da França e da Holanda, que era bem mais barato do que o açúcar inglês. Mas com tudo isso acontecendo nos Estados Unidos, a colônia começou a crescer muito, a Inglaterra percebeu esse crescimento e
vai estabelecer lá leis que vai colocar impostos muito altos. Vai criar a lei do açúcar, obrigar os colonos a comprar o açúcar né, da Inglaterra, deles, e o preço é muito mais alto do que era vendido, né, que a França e a Holanda vendia, era muito mais alto na Inglaterra. Os colonos começaram eram obrigados a comprar o açúcar muito mais caro da Inglaterra. A lei do selo também, a lei do selo é que estabeleceu que era obrigado a ter o selo inglês em tudo que era papel, né, de documento, dinheiro, era obrigado a ter o selo inglês, tinha que circular na colônia. São séries de coisas que vai desagradar, tá, os colonos, que estavam acostumados com aquela liberdade de fazer, do livre comércio. Os colonos vão reagir contra os impostos, vão ser tomadas medidas contra o governo inglês, tá? Que o governo inglês visava a implantação do monopólio colonial. Então, Norte e Sul se unem e fazem a guerra contra a Inglaterra, visando a independência. A França vai apoiar, né? Vai dar apoio aos colonos, vai ajudar militarmente os rebeldes. E em 4 de julho de 1776, foi criada a célebre Declaração de Independência dos Estados Unidos. A partir daí, depois de muitas batalhas sangrentas, em 1783, os ingleses vão reconhecer a independência do novo país. Em 1787 é feita a Constituição dos Estados Unidos. Embora que até hoje, né, ela seja a mesma Constituição, ela foi sofrendo emendas ao longo dos anos do tempo. Ela foi sofrendo emendas importantes, tá? Lembrando que nesse primeiro momento dessa Constituição ela não tinha nada de democrática, porque mulher não podia votar, nem pobre, escravo também não tinha direito a voto, era só quem tinha renda, quem era rico, tá? Não era nada democrático, mas através dos anos foram sofrendo emendas, mudanças, tá? Mas a Constituição é a mesma original e sofreu emendas. Galera, espero que tenham gostado dessa aula e que tenha servido aí para esse tempo de quarentena aí, para ajudar aí, né, nos estudos de vocês aí.